Existem pessoas que dominam a arte da dissimulação, exibem sorrisos constantes, mantêm vidas agitadas nas plataformas digitais e compartilham mensagens motivacionais como se o passado tivesse sido completamente superado. Contudo, o silêncio revela-se um grande traidor. É nele que residem as verdades jamais publicadas. Durante a madrugada, quando não há público, distrações ou músicas vibrantes, é na solitude do próprio aposento que o apego se manifesta com intensidade superior a qualquer declaração de "já superei". A consciência retorna, mesmo quando os lábios insistem em afirmar que tudo passou, retorna através das sensações, reminiscências, aromas e daquela canção que ainda causa sofrimento. Por mais que busquemos refúgio na agitação diária, nos compromissos ou até em novos relacionamentos, algo permanece enraizado nas profundezas, um vínculo invisível, porém significativo. A filosofia estoica não recomenda simular esquecimento, reprimir emoções ou transformar sentimentos. Pelo contrário, convida-nos a confrontar nossa realidade interior com absoluta sinceridade, a reconhecer que sim, existe dor, nostalgia e desejo de voltar no tempo. Simultaneamente, o estoicismo nos oferece apoio, afirmando: você não está aprisionado por isso. A dor pode existir sem dominar. O apego pode persistir sem paralisar. O estoicismo propõe contemplar a realidade sem filtros e agir sabiamente apesar dela. Não se trata de eliminar sentimentos, mas de não se submeter a eles. É por isso que nos próximos momentos você compreenderá como o silêncio, que todos tentam suprimir, pode ser a chave para libertá-lo do fardo que impede seu avanço. Enquanto o mundo aplaude os dissimuladores, a verdadeira fortaleza reside naqueles que encaram a realidade. Com o tempo, a verdade não emerge através das palavras, ela se manifesta no silêncio. Isso não é apenas uma frase impactante, mas uma realidade que muitos tentam evitar. As pessoas se ocultam atrás do barulho, das distrações, da ilusão de terem seguido adiante. Deixe-me revelar algo: podem tentar sorrir intensamente, preencher a agenda completamente e conviver com novos círculos sociais. Ainda assim, o silêncio expõe tudo que tentam ocultar. É sobre esse tema que discutiremos hoje: como podem simular superação, mas o silêncio denuncia esse apego emocional persistente. Antes de aprofundarmos nisso, peço que deixe seu like, inscreva-se caso ainda não tenha feito e acompanhe-nos nesta jornada, onde transformamos turbulências emocionais em vigor interior. Permaneça comigo, pois hoje você perceberá com nitidez algo nunca antes observado. Reflita comigo, visualize um lago ao amanhecer. A superfície parece tranquila, límpida como um espelho refletindo o céu, mas abaixo dela as correntes se movimentam agitadas. Assim ocorre com aqueles que alegam ter superado externamente, demonstram serenidade, internamente vivem em turbulência. Não é possível identificar as ondas imediatamente porque aprenderam a disfarçar eficientemente, construíram uma proteção, uma aparência impecável. Mas o silêncio que você proporciona, o espaço que você oferece, assemelha-se a lançar uma pedra naquele lago aparentemente calmo, perturba a água e revela o que estava oculto. Costuma-se dizer que a ausência de contato indica superação, mas permita-me desmistificar essa ideia. Distanciamento não equivale a desapego. Silêncio não significa ausência de sentimento. O silêncio constitui um teste que nem todos conseguem superar. Podem calar-se externamente, mas internamente permanecem repletos de questionamentos, sem resposta: por que me afastei? Por que ainda sinto isso? O silêncio não apenas ressoa, ele amplifica. Imagine um evento de máscaras elegante e perfeito.
Mas quando a música cessa e as máscaras são removidas, é então que se vislumbram os semblantes autênticos, exaustos e inseguros, humanos. É isso que o silêncio provoca, desmantela a encenação. Elimina os filtros e as poses estudadas das publicações. Ninguém consegue dançar eternamente num salão silencioso. Podem fingir que prosseguiram, mas o silêncio desvenda tudo. Marco Aurélio afirmava: se não for correto, não faça senão. For verdadeiro, não diga. Vamos além, se não for verdadeiro. Nem mesmo o silêncio consegue ocultar você, apenas precisa observar. É isso que fortalece você, não perseguir, não justificar, não tentar decifrar tudo. Você permite que o espaço atue por si. Isso representa psicologia estoica aplicada, verdadeira resistência emocional. Reconheço que o silêncio causa sofrimento, por vezes parece um vazio interminável. Você questiona se foi esquecido, se alguma vez foi valorizado, começa a duvidar da própria importância. Estou aqui para alertá-lo: não caia nessa armadilha. O espetáculo alheio não constitui sua verdade. A máscara dos outros não representa seu reflexo. Você não precisa responder nem comprovar nada. Você é a tranquilidade em meio à tempestade, a firmeza durante o caos. Isso o torna inesquecível. Permaneça comigo, pois agora revelaremos todos os sinais que o silêncio não consegue encobrir: as fraturas na máscara, as ondulações sob a superfície aparentemente calma. E enquanto exploramos isso, quero que declare com convicção: confio no silêncio. Escreva nos comentários, demonstre para si mesmo e para o mundo que não veio apenas para ouvir, mas para evoluir. Deixe seu like, inscreva-se caso ainda não tenha feito, e vamos aprofundar juntos neste tema. Primeiro ponto: o silêncio é o espelho que eles evitam oferecer. Pode-se cobrir os olhos com as mãos, mas não se pode impedir o próprio reflexo no espelho. Considere isso independentemente de quanto alguém tente fugir da própria verdade. O espelho permanecerá imóvel, revelando tudo. O silêncio, meus amigos, representa esse espelho. Não grita, não persegue, apenas permanece ali, refletindo aquilo que mais temem enfrentar eles próprios. Imagine-se diante do espelho após um dia desafiador. Pode sorrir, simular, manter a postura, mas ali, sozinho com seu reflexo, é impossível mentir. Percebem-se o cansaço nos olhos, as incertezas escondidas. É exatamente o que acontece com eles no silêncio que você proporcionou. Podem navegar pelo feed, publicar fotografias felizes, fingindo bem-estar, mas quando o mundo se silencia e o dispositivo é desligado, o espelho os confronta. Talvez você pense: se estão em silêncio, não é porque seguiram em frente? Não. Esse é o mito que estamos aqui para desconstruir. O silêncio não indica paz. Frequentemente constitui o campo de batalha onde tudo emerge. É nesse vazio de palavras que o apego emocional se manifesta, pois quando sua voz silencia, restam apenas os pensamentos deles, e esses raramente são suaves. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, imagina o impacto que um material mais profundo pode ter na sua vida. Eu deixei um link aqui na descrição e no comentário fixado para você acessar algo que pode acelerar sua transformação pessoal de verdade. Lembram do que perderam, do que abandonaram, do que ainda não conseguiram enfrentar. E aqui surge o mais intrigante: o espelho do silêncio não apenas reflete o passado, projeta também o futuro que mais temem. E se você não retornar? E se a perda for definitiva? E se você tiver superado e seguido sem olhar para trás? Nunca expressarão isso verbalmente, talvez jamais admitam nem para si mesmos, mas o silêncio tem o poder de extrair essas questões das profundezas e deixá-las ressoando dia após dia. Sêneca dizia: ninguém pode possuir tudo o que deseja, mas pode escolher não desejar o que não possui.
Porém, sejamos realistas, nem todos alcançaram essa serenidade, especialmente quando se trata de perder algo ou alguém para o qual não estavam preparados para renunciar. Tentam acreditar na própria indiferença, mas o espelho do silêncio não mente. E você talvez se pergunte por que isso é tão difícil para eles. É simples, não estão apenas lutando contra sentimentos por você, mas contra o orgulho, o ego, a narrativa que construíram para si mesmos e para os outros. Estou bem, já superei. Contudo, quando encaram o reflexo, essas palavras perdem potência, a encenação começa a desmoronar, porque nas profundezas ainda existe aquele vínculo, aquele fio invisível que o silêncio apenas intensificou. É difícil confrontar a verdade, requer coragem, exige admitir que ainda se importam, e nem todos estão preparados para isso. Mas você não precisa perseguir o reflexo deles, nem justificar o seu. Você é o espelho agora, você sustenta o espaço onde a verdade se revela. O mais poderoso nisso tudo é que você não está forçando nada, apenas sendo centrado, constante, estoico. Como afirmou Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos, perceba isso e encontrará força. E é exatamente isso que você está fazendo. Agora recuperou seu poder. Observe que o silêncio que mantém não representa ausência, mas presença, uma presença que reflete tudo que o outro tenta evitar. Então, da próxima vez que questionar se foi esquecido por estar em silêncio, lembre-se: espelhos não falam, mas revelam tudo. E neste momento eles estão diante desse reflexo. Cada vez que o barulho cessa, lá está ele. Não conseguirão escapar, não conseguirão encobrir indefinidamente. Agora quero que você se estabeleça nessa verdade. Repita comigo, escreva nos comentários, afirme em voz alta: eu sou o espelho. Essa é sua afirmação hoje. Escreva: eu sou o espelho. Demonstre para si mesmo, para mim e para o mundo que não está apenas esperando, está refletindo força, verdade e presença. Permaneça comigo, pois agora mergulharemos em algo ainda mais poderoso, o motivo pelo qual a necessidade deles de comprovar que seguiram em frente é, na verdade, a maior evidência de que não seguiram. Segundo ponto: quanto mais intensa a demonstração, mais profunda a insegurança. Permita que esta frase penetre em sua mente, porque quando alguém realmente segue adiante, não precisa anunciar, não precisa organizar um desfile. A paz dispensada, palco, mas a insegurança adora holofotes, aplausos, validação externa, aprovação alheia. É aí que muitos se confundem, pensam que estão mostrando ao mundo quão felizes estão, quão rapidamente seguiram em frente. Isso constitui uma forma de comprovar algo, mas o que realmente comprova é que ainda estão lutando internamente. Imagine um pássaro aprisionado em uma sala, voa desesperadamente, chocando-se contra as janelas, tentando convencer a si mesmo e aos observadores que está livre. Mas a verdadeira liberdade seria tranquila, não necessitaria comprovar nada, simplesmente existiria. Isso é exatamente o que acontece quando alguém exagera na exposição, quando tenta parecer extremamente feliz ou sereno, quando apresenta um novo relacionamento prematuramente. Isso não representa cura, mas desespero, chocar-se contra o vidro, tentando disfarçar o pânico interior. Você pode questionar: e se estivessem realmente felizes e apenas mostrando a vida como ela é? Pergunta pertinente. Mas aqui entra a sabedoria. Estoica, felicidade autêntica, dispensa público. Felicidade sincera não requer desempenho. Quando alguém está verdadeiramente em paz, não observa por cima do ombro para verificar quem está assistindo. Não se preocupa se as histórias chegaram até você, não tenta demonstrar seu bem-estar. Vamos desconstruir essa mentira agora. Se insistem em mostrar que seguiram em frente, não é porque seguiram.
As pessoas exibem o que desejam que você acredite, não necessariamente o que é real. A verdade é que quanto mais esforço alguém investe para comprovar sua superação, mais provável é que não tenha superado. Estão tentando convencer a si mesmos tanto quanto tentando convencer você. Marco Aurélio disse: a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos, não de suas fotografias, não da quantidade de curtidas, não dos novos rostos em suas histórias, mas de seus pensamentos, sua serenidade. Por isso você possui vantagem aqui, escolheu o silêncio, escolheu a quietude. Não precisa apostar nada, não precisa comprovar nada. Você conhece seu valor, conhece o poder de permitir que o tempo e a verdade revelem tudo. Compreendo, sei que parece um golpe no peito observar outra pessoa sorrindo, prosperando, aparentemente indiferente, enquanto você permanece firme, sentindo o silêncio pesar. Você se questiona: serei o único que ainda sente isso? Mas permita-me lembrá-lo: quem realmente superou não é aquele que proclama isso ruidosamente, mas aquele que não necessita mais pronunciar palavra alguma. É difícil, reconheço, ver alguém exibindo uma nova vida, fingindo que você jamais existiu. Isso nos afeta, desperta uma voz interior que sussurra talvez realmente não se importasse. Contudo, essa é a mentira, porque se estivessem verdadeiramente livres, não se esforçariam tanto, não buscariam validação, não tentariam comprovar algo. Então, o que você faz agora? Permanece imóvel, permite que batam asas, permite que apresentem o espetáculo. Você mantém a calma no ambiente porque, assim como aquele pássaro aprisionado, eventualmente eles se esgotarão, o barulho cessará, a energia se esgotará. E o que restará? O reflexo, o mesmo reflexo que tentavam abafar com tanto ruído. Nesse momento, seu silêncio será o som mais intenso que ouvirão. Sêneca certa vez afirmou: um homem sábio está consciente consigo mesmo. Esse é o padrão. Seja consciente consigo mesmo. Você não precisa comprovar sua superação, não precisa mostrar ao mundo seu bem-estar. Seu crescimento manifesta-se em seu comportamento, na serenidade que emana, na ausência de ruído. Você está aqui agora, firme, presente, fundamentado em uma verdade que muitos evitam confrontar. E essa verdade é simples, poderosa e profunda. Você não precisa comprovar sua serenidade. Pronuncie isso em voz alta, sinta o peso dessas palavras, se transformando em leveza em seu peito. Escreva nos comentários agora: não preciso comprovar minha paz. Isso não constitui apenas uma frase, mas uma afirmação. Uma declaração de força interior, porque a verdadeira paz não produz ruído, não exige palco, não necessita público. Sua paz é íntima, construída durante noites difíceis, em decisões que ninguém presenciou, em limites que você estabeleceu sem necessitar gritar. É por isso que você está aqui. Porque escolheu um caminho que eles não têm coragem de trilhar, o caminho da evolução silenciosa, do crescimento sem holofotes, da presença que não se impõe, mas que é percebida. Permaneça comigo, pois agora abordaremos uma verdade ainda mais intensa. O apego emocional se revela não pelas palavras, mas pelas contradições. E essa parte você não desejará perder. Terceiro ponto. O apego emocional manifesta-se mais intensamente nas contradições. Você provavelmente já ouviu a frase: o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Correto, mas vamos aprofundar isso, porque ódio, raiva, ironia, essas emoções não indicam desapego. Pelo contrário, são os sinais mais evidentes de que ainda existe uma conexão emocional viva, mesmo que negada. Uma pessoa que realmente seguiu adiante não reage, não sente necessidade de contestar, de comprovar algo, de provocar, simplesmente não sente. Aí reside a diferença. As contradições emocionais assemelham-se a um aposento escuro e iluminado.
por uma vela tremeluzente, ora luz, ora sombra. Um dia, calor, no seguinte, frieza, um sorriso para o público, mas tensão nos bastidores. Essa oscilação não ocorre por acaso, representa conflito. Reflete o que sentem e o que acreditam que deveriam sentir. Isso gera atrito interno constante, o famoso deveria estar bem. Então, por que isso ainda me afeta? Consequentemente, qualquer menção ao seu nome provoca desconforto. Qualquer publicação sua transforma-se em gatilho. Isso, meu amigo, não representa indiferença, mas apego disfarçado. Eis a chave quando sua ausência, seu silêncio, suas escolhas equilibradas incomodam. É porque ainda existe algo pulsante internamente neles. O apego emocional não desaparece simplesmente porque alguém decidiu que deveria ter sumido. A mente pode tentar enganar, mas o corpo sente, as ações traem, as reações revelam. Marco Aurélio afirmou: a alma se tinge com a tonalidade de seus pensamentos. E não importa quantas camadas de tinta alguém tente aplicar por cima, se os pensamentos ainda se concentram em você. Essa cor transparece, emerge nas entrelinhas, transborda nos excessos. Portanto, quando alguém exagera na exposição, quando tenta parecer extremamente feliz ou tranquilo, quando sente necessidade de provocá-lo mesmo à distância, isso não demonstra força, mas esforço para ocultar o que ainda não foi resolvido. Você observa isso, mas não se deixa arrastar. Você não precisa responder porque sua paz não é reativa, é soberana. Sua força reside na permanência, não na reação. Sei que às vezes parece injusto. Você se questiona: por que ainda me afetam se já simulam ter seguido adiante? Ou será que realmente fui importante? Mas isso representa apenas o eco da confusão alheia impactando seu campo emocional. Quando alguém ainda reage a você mesmo, com insinuações, ironia, demonstrações exageradas de felicidade, isso revela mais sobre eles que sobre você. Porque se fosse autêntico, não necessitaria ser programado, se fosse superado, não precisaria ser considerado. É aqui que o estoicismo oferece fundamento. Observe sem absorver, sinta sem reagir, reconheça o padrão sem participar do jogo. Contradições são como espelhos rachados, revelam mais do que ocultam. E você não está aqui para colecionar fragmentos quebrados de relações mal resolvidas. Você está aqui para crescer, para florescer serenamente, para elevar sua consciência e permitir que a verdade se manifeste naturalmente. Portanto, agora é momento de consolidar esta etapa da jornada com mais uma afirmação. Diga comigo com firmeza e escreva nos comentários: enxergo através das contradições. Escreva isso, demonstre isso para você, para o mundo, para aquela parte de você que ainda tenta compreender o que não precisa mais ser compreendido. Você não está mais tentando decifrar os sinais de alguém que desconhece seus próprios sentimentos. Você não investe mais sua energia em dúvidas que não lhe pertencem. Sua energia agora direciona-se para sua paz, sua cura, sua jornada. Então declare em voz alta: enxergo através das contradições. E permaneça comigo, porque no próximo capítulo exploraremos por que eles ainda orbitam sua presença, mesmo fingindo ter saído completamente de seu universo. E você não desejará perder essa revelação. O silêncio não constitui vazio. Por si só representa, na verdade, um espelho amplificador, um palco onde os pensamentos que tentamos ocultar começam a ecoar. Quando você se afasta, quando cessa explicações, argumentações ou reações, não está apenas se retirando de uma situação, está criando um vácuo que não permanece vazio, mas preenche-se com a voz interior de quem permaneceu. E essa voz não fala baixo, repete o que foi dito, revive momentos, questiona decisões.
O silêncio, nesse contexto, transforma-se em uma espécie de espelho invertido. Quanto mais silencioso você permanece, mais ruído ocorre internamente no outro. E esse ruído não é aleatório, representa o som da consciência, da dúvida não resolvida. Enquanto você permanece quieto, eles são forçados a confrontar aquilo que sempre evitaram. Talvez você se pergunte, mas se não expressam nada, não indicaria serenidade? Eis o grande equívoco. O silêncio deles não representa paz, mas pressão, o peso de uma ausência que não pode ser ignorada, o som da mente tentando compreender o que o coração ainda sente. Considere isso como um amplo salão vazio. No momento em que você cessa movimentos, falas, preenchimento do ambiente, todos os sons anteriormente abafados começam a ecoar. Esse eco representa memória, lembranças que emergem nos momentos de quietude, pensamentos que ressoam quando não há mais distrações. Seu silêncio transforma-se em gatilho. Cada vez que opta por não responder, cada vez que decide manter sua compostura, você está conectando-se com o que existe de mais profundo neles, o desconforto de uma história mal resolvida. Podem tentar convencer-se de que estão bem, podem aparentar ocupação, desinteresse, desprendimento, mas internamente estão travando uma batalha entre orgulho e tristeza, entre o que afirmam sentir e o que realmente sentem. Isso não se manifesta claramente, revela-se em olhares desviados, em atitudes contraditórias, em esforços sutis para reestabelecer conexão sem admitir que ainda existe vínculo. O que precisa compreender é que o silêncio autêntico é ativo, não passivo, possui intenção, comunica, e o que comunica é mais potente que qualquer palavra poderia expressar. Estou em paz com minha decisão. Isso por si só desestabiliza quem ainda não alcançou essa paz. Enquanto você mantém-se firme em sua serenidade, eles confundem-se, tentando equilibrar a narrativa de superação com sentimentos persistentes. Essa dissonância emocional cria tensão interna, um tipo de desconforto que nenhuma curtida, indireta ou ausência de contato consegue disfarçar. E quanto mais você permanece inabalável, mais o silêncio transforma-se em um teste que revela, com o passar do tempo, quem realmente está em paz e quem apenas simula. É nesse momento que muitas pessoas cometem o erro de romper o silêncio, acreditam que precisam explicar, esclarecer, resolver. A verdade, porém, é que a quietude frequentemente representa a resposta mais vigorosa, pois além de conservar sua vitalidade, também compele o outro a um confronto introspectivo. Assemelha-se a posicionar alguém diante de um espelho, inevitavelmente, precisarão encarar seu reflexo, e caso algo os perturbe ou ainda os aprisione internamente, isso emergirá naturalmente. O silêncio interrompe o fluxo da resposta automática, retirando-o da dinâmica emocional e conferindo-lhe o domínio da situação. Você deixa de perseguir aprovação ou decifrar os gestos alheios, passando a adotar uma postura contemplativa, presente e autodeterminada. Nisso reside a genuína potência, não na reação aos estímulos externos, mas no controle sobre seus processos internos. Convido você hoje a afirmar com autenticidade, proclamar com convicção, registrar nos comentários e divulgar ao mundo sua decisão consciente. Não necessito preencher os espaços vazios de comunicação, eu personifico a tranquilidade. Essa declaração transcende uma simples afirmação, constitui uma proclamação de autoridade, amadurecimento emocional e independência. Pois a verdadeira robustez não pertence a quem se expressa mais intensamente, mas a quem conserva sua serenidade, mesmo quando o ambiente tenta desestabilizá-lo. Mantenha-se inabalável, não pela facilidade, mas pela compreensão do valor inerente ao silêncio. Ele representa sua fortaleza. Acredite que aqueles que precisam ouvir esta mensagem já estão receptivos. Acompanhe-me, pois o próximo segmento
Revelará como aqueles que o observam taciturnamente são frequentemente os que mais ambicionam ocupar sua posição. Perceba como o silêncio tem a capacidade de criar um vácuo, um ambiente onde interrogações começam a despontar, incertezas tomam forma e a consciência da outra pessoa transforma-se em terreno conflituoso. É nessa vacuidade que ocorre o fenômeno extraordinário, quando você abandona a perseguição, quando se abstém de ocupar aquele intervalo com comunicações, justificativas ou esclarecimentos. Você não está simplesmente ignorando, está realizando algo mais profundo. Está posicionando o outro diretamente frente a seus próprios questionamentos. Por que isso não me afetou? Por que ainda me incomoda? Onde errei? Tais interrogações, por mais silenciosas que possam parecer externamente, ecoam vigorosamente na mente de quem percebe sua ausência. E essa ausência, meu amigo, representa uma fome para o ego. Não nutre, não conforta, não soluciona, apenas pesa. Com o passar do tempo, essas indagações deixam o campo meramente cognitivo e transformam-se em sentimentos. A confusão evolui para a curiosidade, que se converte em ansiedade e eventualmente manifesta-se como inquietação. É este o cenário que enfrentam sozinhos nesse filtro criado pela sua ausência, um espaço que você não precisa preencher, um vazio onde sua inação é suficiente. Nesse campo de batalha invisível, o silêncio representa a arma mais penetrante existente. Por mais desafiador que pareça manter essa quietude, é nela que sua força se evidencia. É na inação que você se destaca. Quando você recusa preencher aquele vazio com a antiga necessidade de ser compreendido, aceito e validado, torna-se inabalável. Pois esse espaço silencioso não constitui mera ausência, é uma comunicação clara, profunda e poderosa que declara: não preciso me explicar e não vivo mais em busca de aprovação. Enquanto você permanece firme, eles mergulham em reflexões que tentaram ignorar, mas não conseguem evitar. É naquela quietude que tudo se transforma, pois enquanto suas mentes tentam compreender sua ausência, você evolui. Enquanto revisitam suas ações e omissões, você já avançou para outro capítulo. Sêneca nos ensinou que não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos grande parte dele. Portanto, não dissipe suas horas tentando preencher o silêncio apenas para eliminar a angústia. Permita que eles respondam, que experimentem. Sua missão agora é permanecer consistente, confiar no processo, compreender que seu silêncio transcende o espaço vazio. É afirmação, autocontrole, presença autêntica. Quando os pensamentos deles se intensificarem, quando começarem a questionar decisões, quando sentirem o peso da sua ausência, você continua ali, inabalável, pois isso confere poder ao seu silêncio. Não apenas existe, mas persiste. Então, quando menos esperar, surgirá aquela reação emocional que explode como tempestade. Eles não suportam mais o silêncio e, ao finalmente reagirem, revelam que o que antes parecia calma forçada transforma-se em turbulência incontrolável. Águas paradas não significam águas tranquilas, indicam profundidade. Quando você permanece firme, imóvel, sem alimentar as expectativas alheias, isso provoca uma manifestação intensa. É neste momento que se distingue quem verdadeiramente encontrase em paz e quem apenas simulava tal estado. Imagine um lago, sereno, plácido, espelhado. Agora, alguém arremessa uma pedra. O que acontece? Ondas se propagam pela superfície, tudo se agita e o que estava oculto nas profundezas começa a emergir. Exatamente isso, seu silêncio realiza ele. É a pedra, gera as ondas, traz à tona tudo que estava enterrado. Medo, insegurança, ressentimento. A reação deles, um comentário passivo-agressivo, uma curtida em foto antiga, uma amizade inesperada, não indica indiferença. Tempestade significa caos,
uma agitação interna impossível de conter. E adivinha, essa turbulência não diz respeito a você, reflete o estado interior deles, a desordem que tentavam ocultar, o orgulho que os impede de admitir, o ego ferido pela sua ausência, dia após dia. Eis a verdade mais difícil de aceitar. Reagir a isso significa entregar seu poder, como sair da segurança da praia para mergulhar diretamente na tempestade. Não faça isso, não se contamine. Mantenha-se na areia, firme como um farol que ilumina sem clamar. Um farol não combate as ondas, permanece. Não importa a intensidade da tempestade, não se move, não treme, não recua, apenas resplandece. É isso que você representa agora, um farol, enquanto eles são o mar tentando submergir tudo ao redor. Sua força reside em não responder. Ignorar não denota fraqueza, simboliza controle, pois reagir aparenta domínio, mas constitui rendição. E você não está aqui para ceder nada, está presente para ser a rocha, o ponto invariável. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Portanto, utilize esse poder. Quando a tempestade dele se erguer, você permanece quando os ventos soprarem. Você respira profundamente. A força que agora carrega é aquela que silencia qualquer caos. Você não precisa demonstrar nada, não precisa exclamar, o silêncio já comunicou tudo. Registre isso agora. Comprove para si mesmo, para o mundo e para quem ainda duvida, que você dominou a arte da solidez emocional, que independentemente da tempestade, do ruído exterior, você continua sendo o farol estável em meio ao caos. Acompanhe-me, pois agora vamos aprofundar numa verdade que poucos têm coragem de confrontar. Eles testam seu silêncio porque este os perturba mais do que jamais admitirão. E aqui começa o 7º ponto, quando alguém está com instabilidade emocional. Isso provoca medo. Eles desafiam os outros para determinar quem desmorona primeiro. É exatamente isso que ocorre quando testam sua quietude. Eles não buscam serenidade, desejam domínio. Seu silêncio transformou-se num espelho excessivamente ruidoso para ser ignorado. E ninguém revela essa verdade, mas testar seu silêncio representa a forma deles tentarem descobrir se ainda possuem influência sobre você. Não concerne a conexão ou saudade, trata-se de poder. Imagine um corredor silencioso com uma porta trancada ao final. Eles sabem que está fechada, mas mesmo assim batem 1, 2 vezes, suavemente, apenas para verificar se ainda se abre. É isso que representam essas mensagens acidentais, essas publicações indiretas, essas marcações aleatórias, que parecem surgir do nada, não são fortuitas. São toques na porta para verificar se você ainda responde. Talvez você pense: se estão me testando, não significa que ainda se importam. Aqui desmistificamos testar. Não equivale a se importar. É curiosidade mesclada com desejo de controle. É o ego questionando: será que ainda exerço alguma influência aqui? Porque afeto genuíno não vem acompanhado de jogos. Afeto verdadeiro vem com sinceridade. Marco Aurélio já afirmava: a melhor vingança é não se assemelhar a quem causou o dano. Aqui não falamos de vingança, mas de postura. Você não precisa abrir a porta. Sempre que alguém bater sua ausência, já constitui resposta suficiente. Seu silêncio é a mensagem mais poderosa que pode transmitir. Sei que não é simples ver aquela notificação, aquela visualização de história, aquela frase que parece direcionada especificamente a você. Uma parte sua deseja responder, deseja enviar um sinal. Mas lembre-se, responder apenas confirma que a porta permanece aberta, demonstra que os testes funcionaram, que ainda existe uma conexão emocional entre vocês. E após tanto esforço para reencontrar seu centro, vale a pena retornar àquilo que o desestabilizava.
Imagine um castelo no cume de uma montanha firme, forte, inabalável. Esse castelo é você. Quando alguém arremessa uma pedra apenas para ouvir o eco, você não desce até lá para dialogar, permanece no alto, pois reagir significaria abandonar a posição de força que construiu com tanto sacrifício. E pode acreditar, eles lançam essas pedras, porque ainda mantém esperança de que você desça, de que você abra as comportas mais uma vez. Sêneca disse: sofreremos mais na imaginação do que na realidade. É exatamente isso que acontece com quem o testa seu silêncio. Alimenta a imaginação deles. Será que realmente seguiu em frente? Será que está mais feliz sem mim? Por que não respondeu? Essas perguntas transformam-se na tempestade deles, não na sua. Esse é o poder do silêncio. Enquanto eles se contorcem em dúvidas, você permanece firme, ancorado em sua tranquilidade. Eis a verdade, eles não o testam porque estão bem, testam porque não estão. Porque seu silêncio incomoda, perturba, faz refletir. Porque intimamente desejam saber se ainda possuem o poder de atraí-lo de volta ao jogo emocional. Mas quando você não responde, quando persiste em silêncio, o teste deles fracassa, e esse fracasso dói mais que qualquer palavra. Agora, eis a afirmação de hoje. Diga comigo, escreva nos comentários, demonstre que compreendeu a mensagem, protejo minha paz como uma fortaleza. Registre como um compromisso consigo mesmo, porque nenhuma provocação, nenhum aceno disfarçado, nenhum teste irá deslocá-lo do estado de maturidade emocional que conquistou. O jogo deles pode prosseguir, mas você já abandonou o tabuleiro. Permaneça comigo, pois no próximo trecho concluiremos esta jornada revelando uma das verdades mais poderosas, como o silêncio ensina a eles o que sua presença jamais conseguiu. Você desejará ouvir isso? Confie em mim. É agora que tudo se conecta, onde o ciclo se completa, onde o silêncio se revela como o mais poderoso mestre existente. Número 8. Permita que o silêncio ensine o que sua presença nunca alcançou. A ausência de som não representa a ausência de significado, pelo contrário, constitui o espaço onde a verdade ressoa mais intensamente. Esta, meus amigos, é a essência do silêncio. Ele transmite o que palavras, presenças e explicações jamais conseguiram comunicar. Enquanto as palavras podem ser distorcidas, mal interpretadas ou simplesmente ignoradas, o silêncio obriga a pessoa a confrontar a realidade despida, crua, sem distrações ou desvios, apenas ela e a verdade. Imagine uma pintura. Se você se aproxima demasiadamente, enxerga apenas os traços, as manchas, as imperfeições. Mas quando se afasta, quando cria espaço, a imagem completa se revela. É isso que seu silêncio realiza. Quando você estava presente, tentando se explicar, sendo compreensivo, eles estavam próximos demais para visualizar o conjunto. Mas agora que você se afastou, que criou distância, tudo fica evidente. No entanto, não se trata apenas de enxergá-lo. Diferentemente, trata-se de sentir o vazio deixado por você. As pessoas habituam-se à presença, presumem que você estará sempre disponível, sempre oferecendo atenção, apoio, afeto. Quando isso cessa, quando a fonte seca, são forçados a confrontar o que ficou ausente. E é essa lacuna, essa ausência que ensina. Não foram seus esforços ou sua presença que proporcionaram a lição, foi sua retirada. Talvez você questione como o silêncio pode ensinar algo. A resposta é simples. O silêncio compele a pessoa a lidar com os ecos. Cada momento em que você esteve presente, cada riso, cada gesto de cuidado, tudo isso retorna à mente dela. Não porque você relembrou, mas porque sua ausência evocou essas memórias. E esses ecos não são confortáveis, são como fantasmas.
porque agora percebem o valor do que perderam. E não é através de discursos, mas através do espaço que você deixou. Marco Aurélio já dizia: não perca mais tempo discutindo o que é ser uma boa pessoa, seja uma. É isso que você está fazendo. Parou de tentar provar seu valor. Está simplesmente vivendo. Não está mais explicando porque merece mais, está demonstrando isso ao se afastar, ao manter-se em silêncio, ao permitir que a lição se manifeste sozinha no momento apropriado. Porque você compreende esta verdade, a ausência de algo valioso ensina mais do que sua presença jamais poderia. Considere esta metáfora. Imagine o sol desaparecendo do céu. Inicialmente, ninguém percebe, o calor ainda persiste por algum tempo, mas com o passar das horas, a temperatura diminui, as sombras se alongam, o frio se instala. Esse é seu silêncio. Não causa dor imediatamente, mas gradualmente se faz sentir. Aos poucos, eles percebem o que sua presença proporcionava: o calor, a luz, a constância. E essa consciência só emerge quando o sol se oculta. Compreendo que é difícil confiar nesse processo. Você se questiona: será que vão entender? Vão aprender? Mas o caminho autêntico não consiste em controlar o que sucede, depois trata-se de confiar na jornada. Você não precisa estar presente para testemunhar o aprendizado. Não precisa ouvir desculpas ou receber validações. A força reside em saber que o silêncio está realizando seu trabalho, mesmo que você jamais veja os resultados. Sêneca já afirmava: sofre mais do que o necessário aquele que sofre antecipadamente. Não sofra esperando reconhecimento. Não sofra tentando prever. Se compreenderam, você já cumpriu sua parte. Retirou-se, protegeu sua paz, permitiu que o silêncio ensinasse. Eles sentirão, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas nos momentos silenciosos, nos instantes em que tudo se acalma. É ali que a compreensão acontece. Então, meus amigos, ao encerrarmos este capítulo, lembrem-se: o silêncio comunica mais intensamente do que qualquer palavra poderia. Permitam que ele trabalhe por vocês, que revele a verdade. Se isso os tocou, ativem o botão de curtir, inscrevam-se para mais reflexões históricas e compartilhem com alguém que precisa ouvir isso. Permaneçam firmes, permaneçam centrados. Se você quer mesmo sair da estagnação e construir uma mente mais forte, resiliente e focada, então não perde tempo. Clica agora no link da descrição ou no comentário fixado e começa sua mudança hoje.